não me conhece, meu nome é Naine, sou do curso de Biomedicina e coordenadora geral da Liga de Psicobiologia. A Liga tem como propósito de propagar conhecimento acadêmico e investigativo a estudo de neurônios, hormônios, sistema nervoso central e processos evolutivos, além de propagar esse conhecimento de maneira didática e simples para alcançar o maior número de pessoas. Esse ano estamos abordando o assunto de cronobiologia e sono e vigília. Vamos disponibilizar o link do check-in na descrição da nossa transmissão e ao final das palestras será disponibilizado o link de check-out também. Amanhã será da mesma forma, 2 links de check-in e de check-out, e amanhã no check-out haverá uma manifestação de interesse para quem quiser participar da Liga como ligante. Então é só colocar o e-mail, que é por onde a gente vai entrar em contato e passar mais informações em breve. Bom, muito obrigada a todos mais uma vez e boa palestra. Vamos dar início ao nosso primeiro simpósio, curso introdutório, e fique até o final, porque sortearemos alguns brindes da Liga. Bom, a introdução ao tema do simpósio será ministrada pelo coordenador docente Cionaldo Eduardo Ferreira, professor de Educação Física, licenciado pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO, mestre e doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor associado na disciplina de Fisiologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Agora passo a voz ao professor Cionaldo. Gostaria de agradecer a todos pela presença, né? A oportunidade de estar conosco, compartilhar conhecimento. Teremos nesse evento, então, rapidamente, a apresentação de alguns temas que são de interesse do cotidiano das pessoas. Eu fui surpreendido por uma iniciativa, né, de criarmos, então, a Liga de Psicobiologia aqui na UFTM. E como é comum no programa das atividades das ligas, aconteceu o simpósio e curso introdutório, que geralmente acontece logo na volta das aulas do primeiro semestre, mas esse ano, como todos sabem, pela fatalidade, né, pandemia Covid-19, nós tivemos que alterar um pouco a forma de conduzir as nossas atividades. Até por isso, então, nós estamos, né, tendo a oportunidade de aprender e poder transmitir ao vivo, quem sabe até alcançando mais pessoas em locais mais distantes, o nosso primeiro simpósio e curso introdutório, a Liga Acadêmica de Psicobiologia da UFPM. E eu vou falar um pouquinho de como se dá a psicobiologia, da pesquisa básica até a clínica, e uma clínica comum de diversos profissionais, especialmente da área da saúde. Então, a clínica médica, a clínica da nutrição, da fisioterapia, da biomedicina, educação física, psicologia, assim por diante, né? Eu já fui apresentado, então passo a apresentar a liga, vamos dizer assim, e um pouquinho do tema que vai ser o nosso simpósio e aquilo que é de mais interesse do nosso grupo de trabalho. Então, por questão de registro das atividades acadêmicas, as ligas são registradas na Pró-Reitoria de Extensão como um programa de extensão, e ele prevê ou pressupõe o desenvolvimento de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão universitária. Então, a liga ela está registrada como um programa no sistema chamado Sistema de Gestão de Projetos, e conta, esse ano, também com alunos bolsistas do programa de iniciação à extensão da UFTM. Foi registrado no começo desse ano, então esse nosso simpósio, saindo agora em outubro, né, alguns meses depois, e além do coordenador docente, que na verdade é uma figura que pouco faz na liga, porque os alunos em geral tomam conta de tudo. Quem percebeu o nosso probleminha de entrar no ar, por exemplo, sabe que o Thiago estava lá cuidando e ele está aí colaborando conosco. Mas eu gostaria de agradecer, né, em nome da Naine e da Júlia, a toda a equipe da coordenação da liga. São alunos bastante interessados e interessantes no sentido de que
propõem atividades e conduzem o que é necessário ser feito para adaptação, por exemplo, como nós fizemos em relação a esse simpósio. Então, gostaria de agradecer a injeção de ânimo que vocês dão na minha pessoa quando vêm com essas propostas de estudar, pesquisar e fazer extensão em psicobiologia. Eu gostaria de aproveitar o momento, porque, assim, quem eu sou, acabei de ser apresentado, a equipe, né? Mas nós somos frutos das experiências. E eu tive a honra e a grande oportunidade, né, de fazer minha formação na psicobiologia da Unifesp, que é a escola de referência, o curso de referência nessa área. E recentemente nós perdemos o professor Carlini, que aos 90 anos nos deixou, né? Mas o seu legado está aí. Eu li durante uma férias recente esse livro, né? Quem disse que eu não diria, que é uma coletânea de textos que o professor escreveu ao longo da sua vida. Uma de suas grandes contribuições, né, no processo de construção também da Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, o professor, há alguns anos atrás na sua carreira, ele se dedicou a documentar, a desenvolver e documentar protocolos para o estudo de psicofarmacologia. Neste trabalho, que foi feito com um contemporâneo meu de pós-graduação, o professor Fulvio, hoje na Federal do ABC, então eles organizaram protocolos em psicofarmacologia comportamental. E aí vamos depois falar um pouco também sobre esse tipo de coisa, né? Fármacos que atuam no nosso sistema nervoso, modificando o nosso comportamento. Então, gostaria de tirar um minutinho para homenagear o professor Carlini, a quem eu tive a honra de conviver uma pequena parte do tempo como aluno, mas que tenho no meu DNA científico, vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, na minha formação acadêmica, a sua presença. O professor deixa como legado o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que é um centro de estudos que já fez diversos levantamentos epidemiológicos no Brasil ao longo dos últimos 30 anos, é um trabalho imenso. Convido a visitar a página deles na internet para conhecer. E mais recentemente, o professor Carlini estava envolvido na questão do uso do cannabis medicinal. Então, o professor dedicou bastante esforço agora no finalzinho da sua carreira e vida, vamos dizer assim, a um projeto de lei para acelerar o processo de possibilidade de uso medicinal do cannabis. Então, gostaria de deixar a minha homenagem e não poderia deixar de lembrar também do professor Orlando, que há cerca de 2 meses também o deixou, outro fundador, né, do Departamento de Psicobiologia lá da Unifesp. Entre uma obra extensa, eu destaco uma das últimas que ele organizou com uma outra colega de pós-graduação, que são a coletânea Caçadores de Neuromitos. Eu tenho um desses autografado pelo professor e, infelizmente, eu emprestei. Então, se quem pegou emprestado de quem eu emprestei estiver ouvindo e quiser devolver, eu vou ficar muito contente, que essa obra eu gostaria que não ficasse extraviada. Professor Orlando, pessoa boníssima, super agradável conversar, filosofia da ciência, neurociência, e deixa como legado um centro super importante que é chamado de Centro Paulista de Neuropsicologia. O professor Orlando era psicólogo de formação e estudava fenômenos associados à memória. E o Centro Paulista de Neuropsicologia tem um ambulatório e atende a diversos grupos populacionais no âmbito da neuropsicologia, que é um campo de trabalho muito importante, né, dentro da psicobiologia. Esses 2 professores homenageados pós-mortem, então eu fiquei pensando que eu não poderia perder a oportunidade de também de apresentar a vocês, né, um projeto chamado Neurotree, que você se cadastra e
consegue identificar através dos seus orientadores a sua linhagem científica, vamos dizer assim. Então, o professor Carlini fez a orientação do professor Sérgio Tufik, que orientou o professor Marco Túlio de Mello, atualmente professor na UFMG, que foi meu orientador, que me introduziu ao mundo da psicobiologia, e que em seguida eu fui orientado pela professora Maria Lúcia Formigoni, professora Malu, a quem eu tenho um grande carinho, que é a minha mãe científica. Ambos, de certa forma, têm na sua personalidade de trabalho características do professor Carlini. E eu acabei herdando algumas delas também para o bem e para o ótimo, vamos dizer assim. Então, essas pessoas são muito importantes na psicobiologia. A título de exemplo, o professor John Fontinelli Araújo, que fala para nós a sua aula magna agora no nosso simpósio introdutório, logo assim, após a minha fala introdutória, o professor John, a quem eu tive a oportunidade de ser estagiário de pós-doutorado, não muito recente, mas, enfim, também fazendo parte aqui do meu Neurotree, é orientador no programa de psicobiologia da Federal do Rio Grande do Norte, e o professor Carlini, o professor Orlando, o professor Sérgio Tufik, a professora Malu, a professora Helena e outros professores da psicobiologia tiveram uma contribuição muito importante para fazer com que a UFRN hoje fosse a referência que é na área de psicobiologia. Então, eu apresento a vocês a minha Neurotree, o meu pedigree, vamos dizer assim, com muita satisfação, muito orgulho de ter participado da elaboração do nome do CEP e da organização inicial desse centro de estudos, que é de excelência, de ter sido formado pela professora Malu e um pouquinho pelo John, e em breve a gente vai ter o prazer de rever todos vocês, espero que estejam todos bem. De maneira geral, agradecer também aos pequenos mestres, né, às vezes os alunos nos ensinam, a todos os professores, e dizer que essa proposta da Liga Acadêmica de Psicobiologia, ela é no sentido de interiorizar e divulgar o conhecimento. Então, a partir do momento que eu saio de minha cidade natal, vou a São Paulo, encontro pessoas desta natureza, professores desta grandeza, a gente é imbuído de motivações e algumas ferramentas para sair fazendo essa questão da divulgação. Então, a Liga está muito nesse objetivo, né? E com isso, né, nós chegamos no tempo atual. Essa figura, apesar de jocosa, muito pertinente ao momento que nós vivemos, né? Porque, assim, fiz essa chamada psicobiologia, uma palavra, às vezes, com uma fonética difícil de dizer, que as pessoas nem sempre compreendem, confundem com psicologia, mas psicologia também é parte, né, do processo da psicobio. Enfim, chegamos no momento atual. O nosso objetivo aqui não é falar das pessoas, mas como essas pessoas contribuíram, né, para que a gente atue na universidade produzindo ensino, pesquisa e extensão. No nosso caso em específico, voltado para a área da saúde, porque nós estamos atuando na área da saúde. E este ano, né, 2020, além de todos os problemas diversos de saúde, nós temos aí uma pandemia que tornou mais complexo toda a demanda e a oferta de sistemas de saúde ao redor do mundo, gerando, então, possivelmente uma série de pandemias secundárias, né, relacionadas à saúde mental, à organização das formas de produção de capital, de organização social, de organização econômica. Nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto da saúde biológica, quanto emocional, quanto financeira.
E todas essas coisas, né, culminam, como eu poderia dizer, numa situação de sobrecarga de estímulos, de emoções e de situações mal processadas no nosso organismo. Então, a Liga de Psicobiologia, entendendo, né, as bases desta ciência que se apresenta, né, a psicobiologia, ela se fundamenta em conhecimentos que a psicologia produziu, a biologia, a fisiologia, a anatomia, a medicina e assim por diante. Então, nesse conjunto, né, de conhecimentos da estrutura, da forma, da função, a psicobiologia ela se ocupa em entender a neurobiologia dos comportamentos. Então, estudar o caminho biológico, especialmente no sistema nervoso, das nossas reações comportamentais. Entendendo, né, que um comportamento, do inglês behavior, né, comportamento, alterações que ocorrem nas atividades de um organismo em resposta a um estímulo externo, interno ou da combinação. Se eu estou com fome e eu vejo um alimento, eu tenho um sinal interno da fome e o externo da visão do alimento. Agora, se eu estou saciado, talvez o estímulo externo não signifique tanto. E nós temos, né, comportamentos que são inatos e adquiridos. Então, nós vamos aprendendo ao longo das nossas experiências como selecionar o que vai comer, o que vai vestir, como vai se comportar. Então, nós temos, para questões de sobrevivência e relação social, né, uma série de aspectos que nós vamos aprendendo, memorizando e utilizando para tomar as melhores respostas dentro de um modelo de seleção natural, né, que nós vamos então aprender a sobreviver e a reproduzir. Nem todo mundo quer ter filho. Algumas pessoas querem ter filhos, algumas pessoas nem querem e têm. De qualquer forma, a espécie humana, né, vive, sobrevive e atualmente, infelizmente, né, depois de todos esses períodos, né, atualmente no ansiolítico, porque não necessariamente o ansiolítico, o medicamento prescrito, mas uma forma de escapismo para reduzir a ansiedade. Então eu vou abordar esse escapismo um pouco mais à frente, né, porque ainda pensando na introdução do contexto de comportamento em resposta a estímulo e aprendizagem a partir disso para sobreviver e ter sucesso, vamos dizer assim. Então, nós temos uma série de parâmetros que nós podemos olhar para um comportamento, como o que causa esse comportamento, como que esse comportamento se desenvolve, como que ele afeta a aptidão do indivíduo no meio que ele habita, né? Como que o comportamento evoluiu, como ele era na época dos meus avós, e nos avós dos meus avós, e na era paleolítica. Então, nós temos aí aspectos de evolução do comportamento que vão determinando para nós aquilo que nós dependemos para viver, para sobreviver e reproduzir e perpetuar a espécie. Então, do ponto de vista biológico, a natureza nos programou como espécie para nascer, crescer, reproduzir, cuidar da prole e perpetuar a espécie, no que nós chamamos de ciclo vital. Daqui a pouco tem algumas imagens que nós vamos mencionar, por exemplo, o ciclo vital, né? Então, a criança, o adolescente, o adulto jovem, o adulto velho, o senil jovem, enfim, assim por diante. Então, do que nós dependemos para sobreviver?
Eu não consigo viver sem alimento e sem água, sem mecanismos que ativam o meu organismo ou mecanismos que colocam o meu organismo em repouso, como durante o sono. Mas não é só entrar em sono, eu também preciso ter mecanismos de recuperação do meu organismo. Síntese de proteínas do músculo que foram gastas durante o dia, síntese de cartilagem nos joelhos, por exemplo, para evitar que desgaste e gere artrose. Então, o nosso organismo ele tem vários mecanismos de de ativação do repouso e de recuperação para um próximo período de atividade. O sono é uma dessas estratégias, por exemplo. Nós precisamos ter atividade cognitiva a partir dos estímulos, né? Aprendermos, selecionarmos, colocarmos na memória para modular o nosso comportamento de escolhas. Não comer determinado alimento devido à alergia ou comer determinado alimento porque ele te dá grande satisfação ou efeito positivo no seu organismo. Cooperar, competir, sentir segurança, sentir-se confortável e, claro, ter mecanismos de reprodução funcionando e, além disso, cuidar da prole. Então, os avós, por exemplo, não mais reproduzem na nossa sociedade, mas eles podem auxiliar no controle da prole, com conhecimento, com segurança, com conforto, com mecanismos diversos de cuidado que o ser humano pode produzir nos seus grupos, em mecanismos de cooperação, e também ensinando a competir de forma adequada naquilo que é, por exemplo, o mercado de trabalho. Um concurso, uma vaga disputada é uma competição, então as pessoas também precisam saber competir. Não é mais como na Idade da Pedra, né, que a gente competia pela caça, porém ainda nós preservamos os mecanismos biológicos que levam à competição, agressão ou cooperação, conforto, e tudo isso para que possamos viver, né, e perpetuar a espécie mediados por mecanismos que ativam a nossa motivação. Então, nós precisamos entender a motivação como um mecanismo de equilíbrio entre sensações de prazer e punição. Então, nós temos diversos estudos mostrando, né, que as pessoas se motivam para determinadas práticas, relações sociais, atividades, trabalho, etc., em função das suas experiências de recompensa e punição. Então, tem pessoas que fazem exercício físico e se sentem muito bem após a prática. Tem pessoas que vão fazer o exercício e sentem muita dor, e elas só experienciam a sensação de dor. Então, é desconfortável, não é que ela é preguiçosa, ela é muito dor. Então, como que num desenvolvimento normal, né, nós vamos entender o quanto de atividade física, o quanto de alimento, o quanto ou como de atividade sexual, de uso de substâncias psicotrópicas como álcool, tabaco, cafeína, cocaína, maconha, LSD, etc. Em relação aos níveis de estresse, o quanto posso ter de estresse, o quanto eu não posso ter de estresse. Então, em síntese, o trabalho que a psicobiologia faz na clínica comum está relacionado com o desenvolvimento, aplicação, aprimoramento de instrumentos para triagem e diagnóstico, que vai diferenciar aquilo que nós podemos entender como um comportamento normal em relação ao sono, um comportamento normal em relação ao alimento, um comportamento normal relacionado ao exercício físico, por exemplo. Então, a psicobiologia, nesse contexto todo de conhecimento, dando uma geral de introdução, talvez eu possa até ser criticado pela síntese das palavras, mas o tempo é curto, porque o ouro do nosso dia hoje é a palestra que vem em seguida.
né, que é com uma das pessoas que faz diferença ou já tem o seu legado no campo da psicobiologia, que é essa ciência que busca, então, o entendimento dos determinantes comportamentais e funções mentais, desde suas origens biológicas até a sua expressão, adaptação e evolução. Então, a psicobiologia, ela se preocupa em como que os comportamentos são expressos. Eu estou com fome, eu vou à fila do self-service, eu chego lá, como que eu me comporto na fila? É a expressão do comportamento, eu posso estar mais agressivo, mais com pressa, mais tranquilo, mais indeciso, enfim. Então, como os comportamentos são demonstrados, e isso envolve uma resposta motora, como que o meu organismo se adapta à presença desse comportamento. Então, se ele for repetido, como que o meu organismo vai se adaptar? E no processo de evolução do meu organismo e da minha espécie, como ele vai ser incorporado. Então, por isso é importante também estudar, né, comportamento do ponto de vista antropológico, né? Em termos de área de concentração, que eu poderia dizer assim, em termos de foco de interesse da psicobiologia, perdão, nós temos aí aqueles que passam pela questão dos transtornos do humor, os ritmos biológicos, dentre eles nós podemos destacar o sono e seus distúrbios, e outros ritmos biológicos também, né, como os ritmos do organismo feminino, o ritmo da criança comparado com o idoso, o ritmo alimentar, que a professora Cibele, colega brilhante aqui da UF, vai apresentar amanhã para nós. Então, assim, os ritmos biológicos, ritmo da alimentação e, consequentemente, dos intestinos, ritmo da ingestão de líquido e, consequentemente, dos rins ou da função urinária, né? Também os aspectos de cognição e memória, que o professor Orlando é uma de nossas referências. A neurobiologia do estresse. A palavra estresse tem uma associação popular muito pejorativa com a situação ruim, mas é porque as pessoas associaram assim. Mas o estresse é uma atitude do nosso organismo para se adaptar aos estímulos do momento, do ambiente naquele momento. Se estressar é normal, ficar estressado não. Então, muitas pessoas, quando ficam estressadas, desenvolvem transtornos do humor, desenvolvem transtornos do sono e também desenvolvem comportamentos abusivos ou comportamentos mal adaptativos, como compulsão por alimento, como compulsão por atividade sexual, compulsão por atividade física, compulsão por drogas de abuso, sejam elas legais, ilegais, etc. Então, a neurobiologia do estresse fundamenta muito do que a psicobiologia faz como um todo, porque a modulação dos comportamentos, né, o que o sujeito vai comer, beber, como, em que nível de agressividade ele vai se relacionar, como anda a função cognitiva dele, né, o seu controle inibitório para a violência, por exemplo, como anda o seu sono. Então, eu até destaquei aqui, né, o sono e seus distúrbios, que é o tema que nós escolhemos para aprofundar na parte de ensino e pesquisa e de extensão da Liga Acadêmica deste ano, e a seção, vamos dizer, a área de conhecimento, ou a área temática, melhor dizendo, né, de comportamentos abusivos como linha de pesquisa do meu interesse, que eu vou descrever depois lá no finalzinho, e quem tiver mais interesse, eu estou à disposição para depois conversar com mais detalhes. Eu vou dar uma aceleradinha a partir daqui, porque, assim, a psicobiologia, ela estuda a neurobiologia, né,
da expressão, adaptação e evolução dos comportamentos. Mais ou menos se subdividindo nestas 6 áreas de concentração, se eu posso assim dizer, mas que se relacionam entre si. Porque geralmente a pessoa estressada, que não dorme direito, desenvolve um distúrbio do humor e pode levar a um uso de substância, que leva a um problema de memória. Então, assim, as coisas se relacionam. Eu costumo dizer que o cérebro é um conjunto só, apesar de ter várias engrenagens, né? Então, nós destacamos para este ano o estudo, né? Um período de formação para os alunos e proposição de atividades para a comunidade de pesquisa relacionado à neurobiologia dos ritmos biológicos. Então, o ritmo que o nosso organismo segue, né, ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. O professor John vem falar, né, como já mencionado até por mim mais uma vez, sobre o ciclo vigília-sono. Então, nós temos, né, diariamente, é esperado que nós tenhamos um período de vigília e um período de sono. E esse é um ritmo biológico que desperta muito interesse das pessoas como um todo, porque muitas pessoas apresentam distúrbios, ou do sono ou da vigília. E às vezes tem distúrbio da vigília decorrente de distúrbio do sono. Então passa a ser uma relação, né, que nós precisamos entender, perdão, que a nossa vida ela acontece não só durante a vigília, mas também durante o sono. Porque se eu durmo bem, a vigília vai bem, se eu durmo mal, a vigília não vai tão bem, né? E para isso acontecer, nós temos então mecanismos em regiões especializadas do nosso sistema nervoso central que nos mantêm acordados e mecanismos que nos mantêm dormindo, vamos dizer assim. Para ficar mais fácil de fazer um comparativo, mecanismos de ativação do período ativo e mecanismos de ativação do período de repouso que o meu organismo necessita para que ocorra a recuperação, né? Então, esse é o ciclo da vida. Nós somos aquilo que nós fazemos durante a vigília e também fazemos durante o sono, que tem uma mudança ao longo do tempo, né? Eu vou deixar para esse assunto vai ser abordado posteriormente, né? Mas o que eu posso resumir aqui é assim: o recém-nascido ele dorme, acorda, tendo um sono polifásico. À medida que nós envelhecemos, o sono se torna monofásico ou, eventualmente, aquele cochilo depois do almoço, uma dormidinha, a pessoa tem ali um sono noturno e um cochilo diurno. Fora disso, se tem vários períodos de sono, possivelmente vai caracterizar um distúrbio, exceto seja no recém-nascido. Então, o sono ele é um fenômeno, um comportamento que evolui e modifica ao longo da nossa vida, e isso faz parte do nosso processo biológico. Aqui nós temos um gráfico que é chamado de hipnograma. Para quem nunca conheceu, né, Hipnos, o deus do sono. Então, o gráfico do hipnograma é a síntese do registro de uma noite de sono, mostrando que o indivíduo acordou algumas vezes ao longo da noite e passou por todos os estágios do sono, que numa outra ocasião a gente pode descrever melhor esse gráfico, mas eu chamo a atenção nesse momento porque algo semelhante faz parte da logomarca da nossa liga, uma vez que nós estamos, então, né, estudando este ano os fenômenos associados ao ritmo da vigília-sono. Então, o hipnograma é bastante representativo. É importante, para falar sobre qualidade do sono, da sua duração, continuidade, ciclo de fases. Não é só duração, não é só sua continuidade. A gente precisa que nós passemos por todas as fases ao longo da noite, mais de uma vez,
e isso evolui e é importante para nós diariamente e ao longo da nossa vida, né? Então, diversas variáveis fisiológicas oscilam, né, variam ao longo das 24 horas, temperatura, capacidade de raciocínio, capacidade energética. Então, nós dizemos que tem os componentes que envolvem um ciclo claro e escuro, circadiano, e os componentes que envolvem o nosso metabolismo, a situação interna do nosso organismo, que é o componente homeostático. Os modelos animais e também as experimentações com humanos são muito importantes para isso. E por fim, nesse aspecto aqui, quando a gente fala de sono, nós precisamos lembrar da questão de que nós também sonhamos. Então, o sonho é um outro fenômeno que acontece durante uma das fases da nossa vida, que é a fase de sono. Então, para tratar desse assunto, nada melhor que o professor Sérgio Arturo, médico, vai estar conosco amanhã, apresentando então seus trabalhos, né, que estuda a questão da atividade onírica, ou atividade mental que acontece durante o sono. Muito legal, eu recomendo que não percam. Então, cuidemos, né, do nosso sono. Nós temos algumas dicas. O que eu posso dizer é, nos nossos canais sempre tem conteúdo novo, reorganizado, prático e útil para as pessoas receberem orientações iniciais para cuidar bem do seu sono, né? Então, são diversas possibilidades de avaliação, e nós estamos aí divulgando essas informações, e eu vou mencionar daqui a pouquinho os projetos que nós estamos desenvolvendo de maneira mais específica, né? Há alguns minutos atrás eu falei que nós dependemos de algumas coisas para sobreviver, né? E para viver eu preciso de motivação. Se eu perder totalmente a minha motivação, eu entro no estado que é conhecido como desamparo aprendido e deixo de lutar pela vida, depressão profunda, né? Então, a motivação para uma casa, para um carro, para um emprego, para uma parceira ou um parceiro sexual, ela é o que vai mediar as nossas buscas. Então, nós temos na organização do nosso sistema nervoso central um sistema que é conhecido por circuito motivacional, que modula, que organiza as nossas sensações de prazer, satisfação, alegria, euforia. Então, veja, euforia é um estado de alegria muito intenso que, se for prolongado demais, vira mania, que é um quadro grave de distúrbio emocional, distúrbio do humor, né? Então, o circuito motivacional, ele é ativado ou inibido a partir dos comportamentos que nós expressamos. Então, o alimento, os líquidos, as substâncias, as pessoas, os ambientes, etc., produzem satisfação, alegria, prazer, através da ativação desse sistema. E esse sistema foi descrito já em 1954, num experimento com modelo animal, em que, ao instalar um eletrodo nesse núcleo chamado accumbens, o animal, quando ele aprendia que, ao apertar a barra, ele sentia essa sensação de prazer, de recompensa, ele não fazia mais nada, ele deixava de comer, de beber, perdia interesse pela fêmea, as fêmeas deixavam de ciclar, etc., e o animal apertava a barra até a exaustão e, eventualmente, até a morte. Então, quer dizer, esse seria o núcleo do prazer. Posteriormente, né, com outras técnicas, outros mecanismos, nós sabemos que
o sistema de motivação, ele tem, uma participação importante do núcleo accumbens, através de uma via dopaminérgica, ou seja, com o transmissor dopamina, que vai da área tegmentar ventral, um núcleo, até o núcleo accumbens e posteriormente até o córtex pré-frontal, né, a parte anterior do nosso cérebro, e ali produz então a sensação de prazer. Então, no nosso cérebro, nós temos áreas especializadas em processar determinados tipos de informações. E a nossa intelectualidade, o nosso processamento mental, o nível da criação, da elaboração, se dá muito nas partes anteriores do cérebro. Então, nós, como seres biológicos, nós pretendemos evitar dor e obter o maior prazer possível em tudo. E quando nós desregulamos esses sistemas, nós começamos a desenvolver comportamentos mal adaptativos. Então, além de pensar na sensação de prazer modulada pelo circuito motivacional, nós temos também no nosso sistema nervoso um mecanismo de modulação de dor por meio de opioides endógenos, especialmente as endorfinas, mas temos também outros, dinorfinas, etc. E na modulação do prazer, além da dopamina, serotonina, já amplamente conhecido, também a questão da via canabinoide, né? Daí, por exemplo, a importância dos trabalhos recentes do professor Carlini, né, na questão do cannabis medicinal. Bem, nós somos seres biológicos responsivos a estímulos. Os estímulos chegam de dentro, de fora do nosso organismo, e o nosso corpo responde. Então, qual é a resposta ao estresse? Ótima. Qual a resposta ao estresse que dá o limite? Qual a resposta do estresse que não produz ativação? Então, nós precisamos, ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da nossa vida, ter um certo nível de capacidade de resposta ao estresse. Mas ele não pode nem ser pouco demais, senão eu fico sedentário demais, vamos dizer assim, para puxar o lado da educação física, mas eu ficaria hipoativo, levando a uma síndrome chamada síndrome hipocinética. Hipopococinética movimento, a síndrome hipocinética, já descrita, está associada a diversas outras doenças metabólicas, em especial a síndrome metabólica, envolvendo diabetes, dislipidemia, hipertensão e esteatose hepática, né? Então, nós temos aí um nível ótimo de estresse que não pode ser duradouro demais nem alto demais, senão gera ansiedade a um nível patológico e desorganização do nosso organismo. E é importante lembrar que essa resposta ao estresse, me perdoem pelo gráfico em inglês, mas não deu tempo, devido a uma mudança aqui, de reorganizar essas figuras em português. Mas, em linhas gerais, assim, essas respostas ao estresse, elas acontecem ao nível da nossa molécula, ao nível da nossa célula e ao nível do nosso comportamento. Então, vejam, a biologia molecular é parte da ferramenta do trabalho da psicobiologia, porque como é que eu vou estudar a base molecular de um comportamento sem o conhecimento da biologia molecular? Então, é por isso que o campo de atuação da psicobiologia é muito amplo. Vejam, eu sou licenciado em educação física, trabalho com movimento, né? E tenho trabalhado com alunos e profissionais de diversas áreas interagindo, porque o exercício é um mecanismo de sincronização do nosso corpo. A professora Cibele, já citada também, amanhã vai falar sobre o alimento como um importante mecanismo sincronizador. E o professor John, na sequência, vai falar sobre o sol, claro, escuro, etc. Então, a base molecular da resposta ao estresse leva também a uma resposta, né, do nível da expressão do comportamento.
Aqui só para lembrar que esse circuito de recompensa, ele tem um funcionamento normal. Vejam na figura A. Na parte A, ele tem um mecanismo de inibição e excitação e encontra-se em equilíbrio. Por gentileza, pula a C e vamos para a B. Na presença, por exemplo, de substância inibitória como o álcool, os mecanismos de inibição, eles aumentam. E isso faz, voltando ao nível da figura C, que o nosso organismo se adapte e volte a um estado de equilíbrio com a presença daquela substância, como se fosse um ansiolítico. Então, o sujeito usa um escapismo para reduzir a sua ansiedade, por exemplo, ingerindo álcool, ou ingerindo cafeína, ou ingerindo qualquer substância que seja. Aqui na figura C, nós vemos que o organismo dele entra em equilíbrio com aquela substância. Já lá na conclusão, na parte D da figura, perdão, nós percebemos que em resposta, no caso da presença crônica do álcool, uma desregulação do sistema, aumentando os sistemas excitatórios do sistema nervoso central. Isso foi descrito por dois pesquisadores em 97, causando alterações, como vocês podem ver aqui, entre núcleos e estruturas cerebrais, né, que comunicam mediante diferentes transmissores, após um tratamento prolongado com o uso de álcool. E isso faz com que quando o indivíduo esteja impedido de fazer o uso da substância, os mecanismos de manutenção da vida, que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, aqui representado em azul e vermelho, né? Azul o parasimpático e vermelho o simpático. Simpático, sistema nervoso autônomo, a parte que ativa os mecanismos de ativação do meu organismo. O parasimpático, aqui representado em azul, né? Duas partes, a crânio e a sacral, que ativa os mecanismos de repouso e recuperação do meu organismo. Então, para a manutenção da nossa vida, o sistema nervoso autônomo, ele busca esse estado de equilíbrio que nós descrevemos aqui. Se o sujeito está com alguma situação, ele ou abusa de alimento, ou de exercício físico, ou de substância psicotrópica, quando ele interrompe, por exemplo, ele entra num estado diferente do fisiológico, e aí nós vamos então diferenciá-lo do que é considerado normal. Então eu fiz essa pergunta para vocês, eu fiz essa colocação lá atrás, né? O que diferencia o normal do patológico? Aí entra então o nosso trabalho, especificamente dentro do grande campo que é a psicobiologia, né? Que é o estudo e a proposição de atividades envolvendo o exercício físico e os aspectos psicobiológicos, observando com maior proximidade as questões relacionadas aos ritmos biológicos e aos comportamentos abusivos. Nós temos aí como objetivo a formação de recursos humanos, atender as pessoas da comunidade e desenvolver conhecimento. Aqueles que quiserem nos conhecer melhor, quando possível, né? No campus 1 da UFPM, que fica aqui atrás do Mercado Municipal, o Laboratório de Psicofisiologia, que está sendo organizado. Aos poucos nós vamos trabalhando. E nesse momento nós temos duas atividades principais. Um programa de extensão chamado Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicobiologia e Exercício Físico, que nós estamos desenvolvendo a partir de aprovação de bolsa em edital, um aplicativo para sistema Android e iOS, possivelmente, para avaliação do padrão do ritmo sono-vigília. Nós demos o nome de Sleep On,
O aplicativo já tem um protótipo funcional. Em breve nós faremos a divulgação para testagem. Espero que possa contar com vocês para isso. Um projeto chamado Novos Ares, que funcionou durante 3 anos, esse ano está interrompido devido a gente não poder estar presencialmente, que está relacionado com a cessação de comportamentos mal adaptativos. Um projeto chamado Potencial de Ação, lembrando do potencial que o neurônio produz quando ele se ativa, que é para estimulação psicomotora. Esse nós levamos para idosos, para dependentes químicos, para pacientes do CAPES, para ambulatório, unidade básica de saúde, etc. E um outro projeto chamado Consolidar, que está relacionado com estimulação de memória, e então ele tem essa pegada um pouco mais do aspecto cognitivo. Então ele não tem tanto movimento corporal como no potencial de ação, vamos dizer assim, né? E o programa da Liga de Psicobiologia, que introduzi rapidamente aqui para vocês, contar um pouco dessa história, para despertar curiosidade, para chamar que vocês participem, se não como alunos ligantes, como ouvintes nos nossos canais. Nós vamos, a partir daqui, atualizar sempre no Instagram, no blog, no Facebook, e também aqui no canal do YouTube, que em breve vai começar o nosso ciclo de aulas e webinários, além das reuniões para estudos temáticos. Então, na parte de ensino, a Liga prevê, que tenhamos aulas, seminários online ou webinários e reuniões para estudos temáticos, inclusive de proposição dos alunos. No aspecto da pesquisa, alguns dos nossos alunos, sob supervisão da Júlia, nossa vice-coordenadora, desenvolvendo testes psicométricos em um software de programação de base aberta, que é o Psycopy, e você elabora o seu teste com base nos testes que já existem. Em breve também nós vamos ter aí um piloto e vamos poder divulgar para a captação de voluntários em seguida. E de extensão, nós estamos organizando conteúdo para ser divulgado nas redes sociais e preparando projetos para quando nós possamos nos encontrar presencialmente. Esses são os 2 trabalhos que eu estou, dentro do que eu entendo como minha proposta de linha de trabalho, orientada pela psicobiologia, promover a saúde e a qualidade de vida da população da região geográfica onde meu trabalho se insere atualmente, agradeço muitíssimo pela presença, pela atenção, pela oportunidade de estar conosco. Convido para nos seguir, para curtir e continuar conosco agora em seguida e também amanhã para estar conosco. E caso não seja possível, numa oportunidade futura em uma de nossas plataformas ou presencialmente lá no laboratório que fica no Campus 1. Obrigado a todos, em especial a equipe, por nos proporcionar esse momento maravilhoso de estar aqui com vocês. Eu não sei se nós vamos ter tempo para perguntas, mas se tiver, eu estou à disposição.